Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu quero trazer para vocês indagações, reflexões acerca de estudos escatológicos bíblicos, né? Para quem não sabe, a escatologia é um nicho teológico que visa estudar os acontecimentos proféticos aí relacionados ao fim do mundo, né? Mais precisamente ao livro de Apocalipse da Bíblia. Então assim, pessoal, isso é muito importante, tá? Muito importante, faz toda a diferença. É aquela velha história, né? Se você botou o primeiro botão errado da camisa, o resto sai tudo errado, né? Então, assim, é importante você acertar na premissa, senão todo o resto do pensamento vai desmoronar, tá? Semelhantemente a uma construção, se você não faz uma boa base, não faz uma boa fundação, a sua obra está fadada ao fracasso, né? Ao mau funcionamento, né? Para qual ela foi projetada, né? Então, assim, essa analogia ela é pertinente porque quando a gente fala de estudos catológicos bíblicos, a gente vai se deparar com três opções, tá? Três opções referente aí a esse contexto da vinda do anticristo, da volta de Jesus, né? O retorno do Messias e os cumprimentos aí das profecias. Então, quais seriam essas três opções aí, essas três interpretações bíblicas? É a visão pré-tribulacionista, a visão mesotribulacionista e a visão pós-tribulacionista. A mesotribulacionista eu não vou focar nesse vídeo. Em outro vídeo eu posso falar, tá? Porque ela é, vamos dizer assim, corre mais por fora ao meu ver, tá? Agora, do que se trata então a visão pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista? Basicamente é o seguinte: na pré-tribulacionista, entende-se que Jesus vem e arrebata a igreja, os eleitos, né, os salvos, antes da grande tribulação, antes da vinda do anticristo. Ou seja, a igreja não passaria, né, por toda a problemática, por toda aquela situação que seria criada no governo do anticristo, que seria um governo de 7 anos praticamente. Tá. Então basicamente é isso, Jesus volta antes. E aí quem fica aqui quem não for arrebatado nesse contexto ficará à mercê do governo do anticristo, de toda sorte de perseguição e morte e engano que vai ocorrer. Agora, na visão pós-tribulacionista, é o contrário. A igreja, a gente permanece aqui, a gente vai passar pelas aflições, pelas perseguições, pelas mortes, enfim. E Jesus voltaria só no final desses 7 anos do governo do anticristo. Tá? Bom, obviamente que seria muito melhor a visão pré-tribulacionista, né? Seria muito melhor que ela estivesse correta para o nosso bem. Só que, nessa situação, você tem que ter plena certeza que você é um salvo, né? Que você é um resgatado por Jesus, você é de fato um eleito. Que aí você não vai ficar para trás na hora que o arrebatamento vir num piscar de olhos. Na visão pós-tribulacionista, além disso, você tem que lutar pela sobrevivência da sua vida carnal, entendeu? Senão você vai ser morto, né? Porque vai ter uma perseguição muito forte, né? Aos adoradores de Deus nesse tempo. E tudo indica que está chegando isso aí, esse período. Então o que acontece, pessoal? Eu vou falar para vocês, hoje, eu estou dividido. Eu estou quase 50%, eu não quis dizer respeito assim, João, qual que você acredita? Se é o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo? Olha, para mim, tem margem para crer em ambos os lados, eu não quero me precipitar. Antigamente eu era pós-tribulacionista, mas de uns anos para cá eu mudei essa ideia, eu percebi que tinha sim grandes indícios que apontavam para uma visão pré-tribulacionista, só que hoje eu estou meio dividido. Eu pendo um pouquinho mais para uma visão pré-tribulacionista, mas
É uma margem assim muito pequena, então eu não posso dar uma opinião certeira. Mas o que, que implica em, se você tiver errado acerca desses assuntos? Que é aquilo que eu estou falando. Se a visão pré-tribulacionista estiver correta, é aquele negócio. Você tem que estar alinhado com Deus, estar alinhado com a vontade de Deus, tem que ter certeza que você é um salvo. Se a visão pós-tribulacionista estiver correta, aí você vai ter que fazer aí um plano de sobrevivência, tá? Você vai ter que fazer um plano de sobrevivência e isso vai envolver uma logística muito grande e não vai ser nada fácil, né? Então assim, só que o que acontece? Normalmente os adeptos do pós-tribulacionismo, eles, eles tendem a confrontar as argumentações dos pré-tribulacionistas com argumentos errados. Porque eu não vejo nenhum pós-tribulacionista confrontando as ideias reais que é propagada no pré-tribulacionismo. Tá? Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender, na visão pré-tribulacionista, eles fazem uma clara distinção entre Israel e a igreja. De maneira que onde você lê Israel na Bíblia, está se falando a Israel, de verdade. E quando você lê igreja, aí é relacionado aos cristãos. Já os pós-tribulacionistas, normalmente eles tendem a estar sob influência da... Como que chama? Eu esqueci agora qual que é a teologia do pacto. Né? A teologia do pacto mais ou menos vamos dizer assim, é um consenso que foi gerado entre as religiões de que após a crucificação de Cristo, após os judeus terem feito o que fizeram, a igreja passou a ser herdeira das promessas de Israel. Né? Eles entendem dessa maneira. Já os pré-tribulacionistas entendem que não, que uma coisa é uma coisa e outra é outra. Que as promessas para Israel ainda estão de pé. E que eles voltarão a ser o palco principal das eleições de Deus no período do pré-tribulacionismo. No período da perseguição, da grande tribulação, dos 7 anos de governo do anticristo. É isso que eles entendem. Então, o que acontece? Nessa visão, nesses 7 anos, após a visão dos pré-tribulacionistas, após a igreja ter sido retirada, toda aquelas perseguições, toda aquela narrativa do Apocalipse está se remetendo aos judeus. Aos judeus que ainda vão se converter a Cristo nessa época, vão tendo essa chance. Né? E nessa visão, os judeus e aqueles que nunca tiveram a oportunidade de crer em Jesus, de ouvir de Jesus, esses é os que vão ficar aqui na Terra, que vão ter uma segunda, que vão ter a oportunidade de se redimir nesse momento. Já aqueles que ouviram falar do Evangelho, aqueles que ouviram e não aceitaram, esses não vão ter salvação. Esses vão cair, vão acabar sendo chipados, vão acabar sendo adeptos da marca da besta e enfim. Agora, o que acontece? Na visão dos pré-tribulacionistas, o Apocalipse, até o capítulo 3, trata da igreja ainda na Terra. A partir diante daí, depois do capítulo 3, já não está falando com a igreja, está falando com Israel. Né? Tanto é que você pode chegar a essa inferência se você vê quando João, né, fala que lá que ele teve as visões de todos os mártires lá no céu, né? E perguntou, e o anjo respondeu que esses eram aqueles que vieram da grande tribulação e tudo mais, né? E lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só que assim, imagina, será que João teve essa visão porque de fato ele teve mediante Deus, né, a revelação de uma situação onde ele já tinha sido arrebatado e ele estava vendo as coisas da perspectiva de quem estava no céu já? Ou seja, o que implicaria já um pré-tribulacionismo como correto, né? Uma vinda de Jesus antes Jesus prometeu livrar a igreja da perseguição que haveria de vir, né? Então assim, você consegue chegar nessas conclusões. Então não é tão boba assim a ideia do pré-tribulacionismo que nem os pós-tribulacionistas tendem a fazer parecer. Eles tendem a dizer que não tem base bíblica, e tem sim.
Você tem que ler entre linhas. Se você fazer essa divisão de Israel e a igreja, você consegue chegar nessa conclusão dos pré-tribulacionistas. Aí que tá. Então assim, agora se você lê a Bíblia de uma maneira linear, né, achando, sem uma maior atenção para esses assuntos, você vai acabar chegando na interpretação dos pós-tribulacionistas. Então assim, eu conheço estudiosos, irmãos em Cristo, genuínos, que são igualmente notórios aí, né, notáveis, né, que são adeptos de ambos os lados, né. Por exemplo, do lado do pré-tribulacionismo, o maior defensor que eu vejo é o Mário Persona. E, particularmente, ele é a minha maior inspiração, minha maior referência. Eu estudo o Mário Persona há quase 10 anos. Desde 2010 eu acompanho o Mário Persona. E eu me converti a Cristo através dos vídeos de evangelização do Mário Persona, tá? Porque eu sempre fui um religioso. Eu estive durante, pelo menos, quase 20 anos dentro do sistema religioso, vamos dizer assim. E o que acontece? Aquele negócio, nesse período, você não chega à conclusão que você é salvo pela graça, pela fé. Sempre as religiões vão colocar que tem um mérito aí das suas obras, e não é verdade. Mas o tema do vídeo não é esse agora, mas só para ilustrar, né? Então assim, o Mário Persona ele defende a visão pré-tribulacionista. Já outras grandes referências minhas, como o Caio Fábio, o Rodrigo Silva, eles defendem o pós-tribulacionismo. No mesotribulacionismo tem outra grande referência minha, que é o Daniel Mastral, eu vou falar muito dele nesse canal. Ele defende o mesotribulacionismo, que é a versão que eu não quero entrar agora. Então assim, tem gente mais do que gabaritada, né, que defende visões antagônicas aí, que seria essas que eu estou falando. Então você entende que não é uma coisa tão simples, a própria Bíblia dá margem para você ter essas interpretações. Então, por hora eu vou ficar em cima do muro. Eu ainda não vou conseguir apontar para vocês né? Eu sugiro a vocês que tenham em mente todas essas possibilidades. Façam uma leitura bíblica. O certo é vocês fazerem uma leitura da Bíblia partindo de um viés pré-tribulacionista. Então você procure conhecer essa visão e leia a Bíblia pautado nesse viés. Use isso como gatilho para você interpretar. Depois você faz isso com a visão mesotribulacionista e depois você faz isso com a visão pós-tribulacionista. Leia 3 vezes partindo dessas interpretações diferentes. E aí você compara. A melhor sugestão que eu posso dar é essa, porque realmente dá margem para você ter essa dúvida, né? Agora aquilo que eu estou querendo dizer. Nesse canal aqui, gente, eu vou abordar bastante passagens, bastante implicações de você escolher um lado ou outro. Por exemplo, no caso do pós-tribulacionismo, eu vou fazer alguns vídeos, né, fomentando a ideia de como você deve se precaver, como você deve alertar a sua família e como você deve se preparar, né, para passar por esse período ruim, que é esse período péssimo, jamais visto no mundo, que é esse governo do anticristo, esses 7 anos aí, da qual a primeira metade vai ser um governo de paz, ele vai ser o solucionador de todos os problemas do mundo, e na segunda metade ele vai dar as caras, vai dizer que é Deus, vai fazer a perseguição, né, a todos, né, e você vai precisar fugir das grandes cidades e morar no mato, em cavernas, em qualquer coisa, menos em grandes cidades. Então eu vou ter conteúdo para abarcar, eu vou abarcar bastante esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Mostrando dicas de sobrevivência, tá? E o que pressupõe que seria pertinente a essa interpretação do pós-tribulacionismo. E também vou mostrar também muita coisa pertinente ao pré-tribulacionismo e como se darão aí as nuances aí das profecias bíblicas, dependendo de como você interpretar, qual a visão for correta entre essas aí, né? Porque muda tudo, é aquilo que eu disse. Se o primeiro botão da camisa for botoado errado, todo o resto estará. Então você precisa acertar na prerrogativa. Qual prerrogativa é a correta, né?
qual dessas três interpretações bíblicas é a correta. Embora eu falei mais de duas, né? Eu deixei o mesotribulacionismo para trás, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando também, tá bom? Então, pessoal, o assunto é complexo, tá? Não assustem. Em outros vídeos eu falo mais detalhadamente, com mais informações, para vocês entenderem melhor. Então, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que curtam, que compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Um abraço, pessoal.